Quantos querem mais de Deus aqui? Então, sem mais delongas, para ministrar a palavra nessa noite, pastora Ana Nóbrega. Eita, Jesus amado. Tô falando que essa igreja é diferenciada. Meu Deus, como é bom a gente ouvir música bem tocada, né? Executada, esse povo bonito, esse povo do ministério. Ai, meu Deus do céu. Meus irmãos queridos, sem demora mesmo, eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9. Aí, o som está glorificando. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. A gente vai começar com esse texto bíblico e o tema dessa pregação é, como se diz, né, na Assembleia de Deus, essa pregação tem por título... Pastora Dani não é pentecostal, você falou, né, pastor Carlos? Então pronto, eu quero ministrar uma palavra que tem por título uma nação de reis e sacerdotes. Uma nação de reis e sacerdotes. Eu faço parte dessa nação. Não vou fazer, já faço parte. Você também já faz parte dessa nação. Amém? Podemos ler, igreja? Amém? Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha para quem está do teu lado e fala: você, é você. Não é só o pastor Carlos, não é só a pastora Dani, não, você. Você, porém, é tudo isso aqui que a palavra está dizendo. E um pouco mais. Amados, eu tenho certeza que cada cidadão belo-horizontino quer ver isso aqui. Estão procurando a expressão. A Bíblia fala que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E o povo nessa cidade, o pessoal de sua família, o pessoal no teu trabalho, no teu ambiente de faculdade, eles querem ver essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo exclusivo de Deus. O povo quer ver esse povo. E sabe, andando pelo Brasil, e a gente acaba vendo muita coisa, tomando ciência de muita coisa, o que a gente percebe é que a expressão do evangelho, não vou dizer o evangelho, porque o evangelho é imaculado, ele é firme, ele é fiel, ele existe, ele é real, os remanescentes existem, eles estão aqui, os fiéis existem, eles estão aqui. Os que não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda existem, são reais, estão aqui vivendo o verdadeiro evangelho. Mas as muitas expressões, as muitas pregações, as muitas canções às quais a gente tem acesso, muitas vezes não expressam, não mostram esse povo que é a geração eleita, que é a nação santa, e é tudo isso e muito mais. Só que o povo aguarda, as pessoas querem ver, as pessoas estão procurando Jesus. As pessoas querem o poder, as pessoas querem ver os sinais e as maravilhas, porque a palavra diz que sinais e maravilhas seguiriam aqueles que creem em o nome do Filho de Deus. Então eu pergunto, cadê? Cadê esse povo, essa nação de reis e sacerdotes? Eu quero declarar em nome de Jesus que 2022, aliás, hoje, agora, aqui na Power Church se levanta essa nação de reis e sacerdotes que sabe que esse texto se refere a ele. É a mim que a palavra diz respeito, é a mim a quem a palavra está chamando para me levantar, para abraçar essa identidade, porque eu sou povo escolhido. Eu sou nação santa, eu sou geração eleita, é isso que eu sou. E amados, nós sabemos, nós somos os pés de Jesus, os braços de Jesus, os olhos de Jesus. E é tão bom saber, é tão bom lembrar que Jesus disse que nós, no Espírito, no poder do Espírito Santo, faríamos obras
como as dele, obras maiores que as dele. Ele, em seu amor, em sua dadivosidade, generosidade, nos chamou, e não nos chamou para nos expor, mas nos capacitou. Deus nos deu do seu Espírito para vivermos essa palavra na prática, sendo geração eleita, sendo nação santa, sendo povo escolhido, que é chamado, foi chamado das trevas para anunciar as maravilhosas obras desse Deus que nos chama, desse Deus que nos fez esse povo a quem a Bíblia se refere. Mas sabe, amados, a impressão que eu tenho é que ainda falta uma longa caminhada para a gente viver de fato tudo isso aqui. E quando eu penso esse texto, eu também penso no texto de Marcos 9. Eu quero que você agora saia de 1 Pedro e vá lá para Marcos 9, a passagem que fala do Monte da Transfiguração, e fala também da cura de um endemoniado. Eu quero fazer um paralelo entre essas duas palavras. Se você pode estar com a sua Bíblia, abra em Marcos 9, a partir do verso 2. Eu quero ler com você essa passagem também. Podemos ler, amém? Está projetado aqui, eu não sei, estão projetando, né? Ou não, mas está aí, está contigo. Liga a tua Bíblia, vamos junto, porque Deus tem maravilhas, chaves, Ele tem coisas maravilhosas, já está compartilhando. Você vai sair daqui para viver um novo tempo em sua vida, em nome de Jesus. Eu não vim lá do Rio brincar com você. Eu vim proclamar a palavra é viva, é eficaz, e ela está aqui para nos transformar essa noite. E eu não quero ler o texto assim sobre a transfiguração, porque aqui é uma igreja que conhece a Bíblia, é uma igreja que lê a Bíblia. Então eu quero apenas falar um pouco desse contexto, saindo de 1 Pedro e agora na prática, querendo saber como é que está a nossa postura, como é que está diante da multidão, como que as pessoas estão nos enxergando, cadê esse poder? E eu me deparo com essa descrição. O fato é que Jesus, Ele leva Pedro, Tiago e João para um alto monte, e ali naquele monte, você sabe, ele é transfigurado. A palavra fala que o corpo dele ficou, as vestes de Jesus ficaram tão brancas, que era um branco que nenhum lavandeiro, ninguém, nem o Vênice poderia deixar a veste dele daquele jeito. Era um branco reluzente, resplandecente. Foi assim que Jesus ficou transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. E aí, como se não bastasse aquele maravilhamento, vem então Moisés e Elias e começam a conversar com Jesus naquele monte. E os discípulos, eles têm essa visão maravilhosa. E há algo acontecendo lá no pé do monte, mas eu quero me deter agora ao que está acontecendo no alto do monte. E é muito interessante a postura de Pedro, que é muitas vezes a nossa postura. Porque Pedro vê aquele maravilhamento, vê aquela glória, e aí ele sugere: Senhor, vamos ficar aqui na Power. Vamos ficar aqui no culto, nesse congresso, nesse encontro, nessa imersão. Vamos ficar aqui, está tão bom. Deixa que o povo lá de fora se vire, porque eu quero ficar na glória, eu quero ficar nas canções, eu quero ficar nas ministrações. Aqui está bom demais, eu quero viver essa glória para sempre. Vamos ficar aqui. Eu quero dizer a você que uma nação de reis e sacerdotes não se faz com gente omissa, com gente orgulhosa, com gente que não tem empatia por aquele que sofre, que não se identifica com aquele que sofre, com o miserável, com o pobre, com o órfão, com a viúva. Você que foi chamado, que essa geração eleita precisa descer do monte, porque a glória que te maravilha é a glória que te comissiona. Toda glória que se manifesta a você vai pedir algo de você. Toda expressão da glória, toda manifestação de glória, quando ela vem, ela vai pedir algo caro a você, porque ela própria, a própria glória que foi revelada, ela não é barata, ela não é de graça. A graça não é de graça. Quando eu olho para Isaías, e ele fala ali em Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. E ele não foi como Pedro, dizendo: Deus, vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, eu quero ficar aqui nesse congresso. Eu quero ficar aqui na semana da virada. Não importa o que há lá fora, não importa os desafios que vão chegar.
Eu quero ficar aqui me enchendo, me enchendo do evangelho, me enchendo de canções. Deixa eu ficar aqui, Senhor, eu não quero fazer nada, eu só quero ficar aqui recebendo de Ti. Não, Isaías, quando ele ouve a pergunta do Senhor, a quem enviarei? Olha só, a glória se manifesta, a glória purifica Isaías, a glória toca Isaías, e o Senhor diz, eu quero algo de você. Eu quero o serviço de você. Essa glória que foi liberada é para te chamar, é para te comissionar. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías prontamente diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Uma nação de reis e sacerdotes se levanta aqui na Power, que não vai ficar parado na glória, mas se movendo na glória, fazendo, servindo a Deus, servindo, fazendo, vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Não esqueça disso. Nós somos chamados, tudo isso, somos conhecidos dessa forma, geração eleita, para uma obra, para um propósito, algo grandioso na sua família, a começar dentro de sua casa, na sua vizinhança, começa a se revelar. Aqui ninguém é agente 007, agente secreto do reino de Deus. Você vai se revelar, e aonde você pôr o pé, Deus vai te fazer conquistar aquele lugar, porque assim é uma nação de reis e sacerdotes. Você não vê um rei escondido. Não tem como esconder um rei. Não tem como ocultar um sacerdote. É muita unção, é muita glória fluindo. Eu quero dizer que ainda que você se esconda, vão fazer que nem fizeram também a Simão Pedro. Esse aí tem cheiro de Jesus. Esse teve com Jesus. Não adianta se esconder. Deus vai em busca de cada um de vocês. Irmãos, descendo do monte, porque Jesus não ouve essa sugestão de Simão, de Pedro. Ele não fica ali, ele não faz uma tenda para ficar ali, porque Jesus sabe que há muito trabalho a fazer em BH. Jesus sabe que há muito trabalho para fazer em Belo Horizonte, no Rio, onde quer que você vá. Então ele desce do monte. E quando ele desce do monte, ele encontra uma confusão. Amados, cuidado com as distrações. Cuidado com as confusões. E eu quero também contextualizar aqui para quem está visitando, para quem não conhece bem, a descrição de Marcos 9. Quando Jesus desce desse monte, ele já falou com Moisés, já falou com Elias, a glória se foi, a nuvem os encobriu, daqui a pouco Elias e Moisés desapareceram. Então Jesus chama os seus discípulos e desce do monte com eles para encontrar os demais discípulos. Haviam os discípulos que foram com Jesus viver essa experiência e aqueles que ficaram lá no pé do monte, junto com a multidão, junto com os mestres da lei. E é interessante porque a palavra diz ali em Marcos 9, que um pai desesperado, esse pai tinha um filho, esse filho desde a infância, endemoniado, mas ainda que todas as esperanças tivessem sido frustradas, aquele homem, assim como Abraão, creu contra toda esperança de que Jesus poderia fazer alguma coisa pelo filho dele. E então ele sai de sua região, ele sai de seu lugar, e ele vai até o lugar onde ele crê que vai encontrar Jesus. Só que Jesus não está lá, Jesus está no alto do monte. Entenda, estou falando de um momento agora. Jesus não está aqui entre nós, mas Ele está porque Ele se move através da igreja. E os endemoniados estão vindo. E os doentes estão vindo, procurando ver Jesus em nós. Só, amados, que quando o pai da criança chega com o menino endemoniado, ele procura ajuda, ele procura Jesus. Jesus não está, mas os seus discípulos estão ali. E a verdade é que os discípulos de Jesus nada, diga comigo, nada fizeram. Não havia poder, não havia unção. Cadê essa geração? Cadê essa geração eleita? Aonde está? O menino saiu atrás de Jesus, ele queria ver Jesus, mas se Jesus está lá, se Jesus já subiu, então pode ser que os seus discípulos façam algo. Eu quero ver essa geração eleita, eu quero ver esse sacerdócio real, eu quero ver essa nação santa, eu quero ver esse povo exclusivo de Deus anunciando algo a mim,
anunciando algo para o meu filho. Só que os discípulos de Jesus, os que ficaram ali no monte, estavam, ao invés de anunciar, ao invés de agir, ao invés de curar, ao invés de expulsar demônios, estavam na internet brigando uns com os outros. Estava aumentando, colocando lenha na fogueira, na confusão dos crentes aí. Ao invés de estar orando, ao invés de estar manifestando, ao invés de estar assumindo, tomando posicionamento, discutindo uns com os outros. E amados, esse, ao meu ver, não vim aqui para desencorajá-los, não vim aqui para acusá-los, mas eu vim aqui para despertá-los. O que as distrações têm roubado de vocês, meus irmãos? O que as distrações têm roubado de você? Tem roubado o tempo, tem roubado a unção, tem roubado a glória, tem roubado o avanço, tem roubado a comunhão, a intimidade. Quando Deus nos chama a avançar, quando Deus nos chama a crescer, a amadurecer, a não fazer mais as coisas de meninos, mas viver conforme aquilo que nós já alcançamos. Não havia poder naqueles discípulos. Eles nem se importaram com o endemoniado, mas eles estavam ali querendo ter razão. Todo mundo aqui quer ter razão, todo mundo aqui quer ganhar discussão. Que em nome de Jesus se levante aqui uma nação de reis e sacerdotes que avança, que não se distrai, que não discute, mas que é solução para o perdido, solução para o endemoniado. É aquele que tem a resposta, é aquele que é o povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado para fazer algo. Não chamado para se exibir as insígnias, os títulos, as glórias, mas para colocar a mão na massa no reino. Quando Jesus desce do monte, ele vê aquela discussão, ele vê o menino, ele vê tudo. Jesus viu muito mais, eu tenho certeza que ele viu o coração de muitos, ele viu a dor, ele viu o clamor dos doentes, dos enfermos, mas ele ficou perplexo quando ele viu os discípulos dele, ao invés de fazer a obra, discutindo, distraídos uns com os outros. Fugindo do propósito, fugindo do chamado, enquanto Deus os havia chamado. E hoje é a mesma coisa. Jesus subiu, mas Ele conta comigo e com você. A palavra em 1 Pedro é vocês. Vocês. Vocês, eu conto com vocês, eu preciso de vocês. Eu poderia, como que dissesse, contar com os anjos, mas eu conto com vocês. E é privilégio de vocês, é nosso privilégio fazer parte do que Deus está fazendo em nossos dias. Aí sabe o que acontece? Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? O que está acontecendo aqui? Eu subi com Pedro, Tiago e João para uma experiência. A gente foi ali viver algo maravilhoso. Tem um propósito naquela glória também revelada no alto do monte. E desci aqui na expectativa de vê-los agindo, de vê-los curando, de vê-los intercedendo, de ver abençoando a multidão. E vocês estão discutindo enquanto a multidão sofre e padece, precisando de pão, precisando de água. E sabe o que é interessante? O pai do menino vem para Jesus e diz, ei Jesus, eu vim procurar você e você não estava, mas aí eu falei com os teus discípulos e foi mesmo que nada. Mesmo que nada. Amados, em nome de Jesus, cada perdido que bater aqui na Power, cada pessoa que entrar, que passar por aquela porta, cada pessoa que te encontrar, você nem precisa estar. Há um poder aqui na comunhão. Claro, a palavra diz, ali o Senhor ordena a sua bênção. Mas é certo que onde você for, onde você colocar a sua mão, onde você colocar a planta dos seus pés, a bênção do Senhor vai te acompanhar. Que em nome de Jesus, você seja essa geração eleita, esse sacerdócio real. E de uma vez por todas cai essa mentira do diabo de que Deus só escolheu alguns. Quantos de nós ainda creem nessa mentira? Não é comigo. A minha obrigação é ir à igreja, eu presto culto, eu dou até meu dízimo, mas o comprometimento que Deus quer de você é muito maior do que esse, porque você também foi chamado.
Uma nação de reis e sacerdotes não existe para ser delatada. Nós estamos aí saindo, né, de tantas investigações, a gente viu aí a Lava Jato e essa coisa da delação que quem nunca havia ouvido falar, então agora ficou muito familiar dessa expressão. E eu sinto dizer, mas é o que a gente percebe, o mundo está nos delatando para Jesus. E Paulo fala isso a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, é uma geração que tem aparência de piedade, mas nega o seu poder. Está na igreja, vem para o culto, faz congresso de novo, encontro, 1, 2, 3 vezes, mas o poder de Deus nunca vem. É como que é impermeável, a água não penetra. E o mundo está nos delatando, dizendo, olha aí, olha ali o pastor, olha ali a pastora, olha ali a cantora. E quem sabe dentro de casa, no raio de alcance, na influência que nós exercemos diante das pessoas que vivem com a gente, aconteça também a mesma coisa. Não. Uma nação de reis e sacerdotes, ela governa. Ela tem autoridade, ela não tem autoritarismo, ela tem autoridade. Eu sempre falo isso com meu esposo, a gente conhece um amigo muito querido, ele vive em Fortaleza, nós somos de Fortaleza, Ceará. E a verdade é que onde esse nosso amigo, um jovem, onde ele chega, ele governa. Onde ele chega, ele governa. Pode ser na casa do pobre, pode ser na casa do homem mais influente. Aliás, ele já teve a oportunidade de estar na casa das maiores autoridades dessa nação. E onde ele chega, aonde ele abre a boca, a unção de Deus governa. O poder de Deus reina, desce, a glória desce. E certa vez nós estávamos ali no Rio, esse nosso amigo estava lá no Rio de Janeiro, e ele nos convidou para ir numa casa de um homem muito influente, muito rico. E quando nós chegamos ali, esse nosso amigo começou a pregar o evangelho. Começou a anunciar as maravilhosas obras daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Falar, agir, ser. Ele começou a viver tudo isso. E foi impressionante como naquela noite o dono da casa se converteu. Houve conversão. A esposa dele se quebrantou, se entregou a Jesus mais uma vez. Houve cura, houve conversão, porque é assim, a gente chega e a glória chega. A gente chega e a bênção chega. E é por isso que as pessoas desejam a nossa presença. Em nome de Jesus, que do pastor ao novo convertido hoje, aquele que vai entregar a vida hoje a Jesus, que seja um povo desejado, não um povo refutado, não um povo que é expulso pela comunidade aqui, mas é um povo que é querido. Olha, eu sei que essa igreja em breve vai sair desses prédios aqui, vai crescer. E a minha oração é que a vizinhança aqui sinta saudade de vocês. Saudade de vocês. Saudade da atmosfera. Saudade da glória. Saudade da presença. Saudade do sorriso. Saudade. Sinta saudade de vocês. E vá para onde vocês estiverem. E eu disse para o Dê, nessa experiência com o nosso amigo, falei, Dê, esse nosso amigo descobriu o que muitos cristãos vão morrer sem descobrir. Esse poder, essa autoridade, esse governo que o próprio Jesus outorgou, liberou à igreja. Liberou a você, meu irmão. Liberou a você no poder do Espírito Santo. Eu não quero falar para me gloriar, mas eu também sinto na minha vida essa graça, esse favor, de chegar nos lugares, não é porque eu canto, porque muitas vezes eu não cantei uma canção, a pessoa nunca me viu, nunca me conhece, mas porque na minha mente, na minha consciência eu sei quem eu sou. O Espírito Santo fala comigo, Ele fala, Ele me dá o comando, eu obedeço, e daqui a pouco, está todo mundo aqui, ó. Está todo mundo aqui. Não quero dizer essa expressão na minha mão, mas está todo mundo na mão do Espírito Santo. Ora por mim. Ô pastor, ora por mim. Está contando a vida. Está confessando os pecados. Uau. Quando
tem uma série que eu gosto muito, ela chama The Crown. E ela fala, quem aqui gosta, né? Eu adoro. Tem a ver comigo, eu sou rainha, sou sacerdotisa. Então eu gosto de ver. Eu já tive a oportunidade de ir à Inglaterra e eu fico encantada. Já entrei ali no Louvre, em palácios, em castelos. Eu gosto de ver porque é sobre a minha própria vida. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de recursos simplesmente, mas de influência, de um modo de pensar. Que o Espírito Santo colocou aqui em mim. Eu sei que posso, eu sei que consigo. Para o cumprimento de um propósito. E quando eu assisto a série, eu vejo toda a postura da Rainha Elizabeth, porque é uma série que conta sobre a história moderna da Inglaterra, sobre o governo, sobre a autoridade, a influência, o reinado dessa mulher. E é muito interessante os protocolos reais. É muito interessante a postura. Você não vê aquela mulher se descabelando diante dos maiores desafios que o Reino Unido já enfrentou e ainda enfrenta. Você vê uma classe, você vê uma postura, você vê um equilíbrio. Você vê que não é uma rainha para ser delatada, mas é alguém que sabe do poder e da autoridade que tem e exerce o seu governo. Aquele homem foi dizer para Jesus: Jesus, eu vim atrás dos teus discípulos, mas eles não fizeram nada. Ah, amados, que em nome de Jesus, os belo-horizontinos, os mineiros possam ver em vocês a resposta. Ver na gente a resposta. Uma nação de reis e sacerdotes, não uma nação de depressivos, de ansiosos, de pecadores que pecam compulsivamente, porque pecar a gente peca. Mas o pecado é um acidente, aconteceu. Mas não é a minha vida. Não é a minha vida, eu não fui chamado para pecar todo dia, para planejar o pecado, não. Eu fui chamado para não mais ser escravo disso tudo, porque em Cristo eu sou uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Jesus, ele pergunta para o pai da criança: há quanto tempo esse menino está assim? Há quanto tempo essa criança está assim? E o pai responde: desde a infância. Já é um jovem, mas desde a infância ele sofre, desde a infância ele espuma, ele fica dessa maneira, sem controle, ele fica violento, não sei mais o que fazer. E o Espírito Santo pergunta à igreja essa noite: quanto tempo os doentes terão de esperar? Quanto tempo os endemoniados vão ficar endemoniados, presos em suas cadeias, esperando a manifestação dos filhos de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo Deus tem que ter paciência com você para você resolver as suas mazelas? Ele já te tirou muitas vezes do Egito, você fica voltando para o Egito. Quanto tempo Deus vai ter que esperar? O povo vai ter que esperar, o miserável, o órfão, o pobre, a viúva, o doente, o enfermo de alma. Quando há uma nação aqui de reis e sacerdotes, que Deus está levantando para marchar e avançar. Amados, a palavra fala em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, se expressem, se manifestem, levantem as mãos, sem ira e sem discussões. E fala também ainda em Tito, no capítulo 3, verso 9, evitem, porém, controvérsias tolas, discussões, genealogias, contendas, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Você não foi chamado para participar das obras infrutíferas das trevas. Deus colocou em você poder, compartilhou do Espírito dele com você, vive em você, para você fazer obras maiores. Para você crescer, para você avançar, para você conquistar, para você viver no centro da vontade de Deus para a sua vida. Enquanto nós discutimos aqui, a igreja preta ou a igreja branca? Essa conferência tipo descende, é de Deus ou não é? Ou geração para dar opinião quando não foi pedida?
Ou geração cheia de opinião. Amado, amada, amadinho. Enquanto nós discutimos no pé do monte, Jesus subiu, está esperando que a gente faça o trabalho que a gente tem que fazer, porque uma nação de reis e sacerdotes não tem que ser lembrada do que ela tem que fazer, ela faz. Quando ele entra de manhã na sala governamental, vem a caixa vermelha com todo o trabalho que tem que fazer. Olha, está aqui, ó, esse é o meu trabalho. Eu não vou terceirizar o meu trabalho. Uma nação de reis e sacerdotes não empurra para a igreja algo que ela tem que fazer. Aqui na igreja, amado, você tem um pastor para os seus filhos, mas o pai é você. Amada, aqui na igreja você tem uma pastora para sua filha, mas a mãe é você. Aqui não é uma escola, não. A escola também tem que cumprir o seu papel. Enquanto a gente perde tempo, enquanto a gente discute, enquanto a gente se distrai, as pessoas continuam esperando por curas, milagres, por uma palavra, por uma expressão do amor de Deus. Enquanto a gente se distrai, está todo mundo distraído e está aí o esquerdismo, está aí o feminismo, está aí o ismo, que tomou faculdade, onde o seu filho estuda, que tomou a escola, onde o seu bebê está sendo criado, a creche, porque a gente está discutindo cor de igreja, discutindo coisas tolas, como está escrito em Tito. Isso não tem valor. Essas coisas não têm valor. Jesus ficou perplexo. Espera aí, o pai trouxe o menino de longe, o menino endemoniado desde a infância. Será que não tem ninguém no pé desse monte que possa fazer algo por esse menino? Só que Jesus foi e fez. Jesus foi e fez. Porque uma nação de reis e sacerdotes faz o que tem que fazer. Meu Deus do céu, eu sou pastora, já recebemos a unção, eu e meu esposo, mas não pastora de igreja, os pastores principais, mas eu fico vendo o trabalho que pastores têm, de ficar lembrando você o que você tem que fazer, lembrando a ovelha o que a ovelha tem que fazer, porque a ovelha fica terceirizando, ela quer ouvir a pregação, ai, porque Deus só fala com David Leonardo, porque Deus só fala com Gabriela Rocha. Amado, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. O Espírito Santo quer ter essa intimidade com você. Está sem resposta? Deus quer falar com você. Deus quer se revelar a você. Todas as dúvidas Ele quer tirar. Essas caixinhas de pergunta na internet são uma bênção, esclarece muita gente. Mas você tem... Vai para o quarto, vai para o secreto. Pede para Ele te revelar, Ele vai dizer tudo o que você precisa fazer. Tudo. Jesus, enfim, expulsou o menino. E aí, ele vai para casa. Porque o lar, ele fala disso, ele fala desse poder. Sabe, é de dentro para fora. Não adianta aqui na igreja fluir esse poder todo, chega em casa, a coisa esculhamba totalmente. O pastor não está aqui, ninguém está me vendo. Vou fazer o que eu quero. Não. Quando o rei sai da presença do povo e ele vai para o seu lugar secreto, ele continua sendo rei. Continua governando. Todos sabem que ele continua, ele é o rei, ainda é o rei. A palavra fala em Marcos 9, verso 28 e 29. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que a gente não conseguiu? Às vezes eu pergunto, Deus, por que eu não consegui? Você está perguntando, Deus, por que eu não consigo? E os discípulos perguntaram a mesma coisa, desapontados. Eles sabiam, eles perceberam que Jesus ficou tão preocupado com aquilo que viu. E eles perguntam, mestre, por que a gente não conseguiu expulsá-lo? E Jesus respondeu, porque essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E eu quero lembrar uma coisa que você já sabe. A igreja Power Church já sabe. Nós estamos vivendo num tempo em que principados e potestades só serão expulsos quando nós orarmos e quando nós jejuarmos.
Quando o nível de comprometimento for maior, o nível de consagração for maior, o nível de posicionamento for maior, nós precisamos, como igreja, nos levantar e assumir esse lugar que é nosso, de povo escolhido, de nação santa, uma nação de reis e sacerdotes. E Jesus, ele então fica dentro de casa com seus discípulos, ali naquele lugar. E Jesus vai ensinando-os outra vez. Jesus diz, eu não quero nem que ninguém saiba que nós estamos aqui, porque é tempo de parar, é tempo, e eu quero dizer que vocês estão na semana da virada, nós estamos entrando aí nos últimos dias do ano de 2021, e esse é tempo de você refletir. É tempo de levar Jesus para casa. É tempo de deixar Jesus morar lá na sua casa também. E é tempo de você ouvir os ensinamentos de Jesus. Se você fizer isso, ter esse tempo com Jesus aqui na igreja e também lá, vocês, de fato, vão viver um novo tempo na vida de vocês. A palavra fala que foi isso que aconteceu. Eles saíram daquele lugar, atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse, porque estava ensinando os seus discípulos. É o que fala Marcos 9:30. E nesses dias todos, em toda essa semana da virada, essa semana profética, Jesus liberou muitas coisas sobre a sua vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Já foi falado tudo. Foi liberado tudo. Pastor Carlos veio aqui e liberou, a pastora veio aqui e liberou, o pastor Gerson, a gente veio, também o bispo, todo mundo veio aqui no altar. Você tem ouvido de Deus. Agora é deixar Jesus tomar conta dessa casa que é você. Jesus, me ajuda a me ver como essa nação. Me ajuda a me ver dessa maneira, Jesus. Oh, Pai, eu me vejo tão pequeno, me vejo tão nada. Todas as coisas que eu passei, as feridas, as dores, os traumas, os abusos, tudo isso me fez sentir tão pequeno, eu me enxergo tão pequeno. Mas a verdade é que eu sou geração eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa, eu sou povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu fui chamado para anunciar. Há um chamado para mim, eu preciso exercer esse chamado, eu preciso orar, eu preciso jejuar, porque há demônios na minha família, há demônios no meu trabalho, há demônios na sociedade, há influências, principados e potestades que só vão sair quando eu entrar nesse novo nível de posicionamento em Deus. Deus conta com você. Deus aumentou muito a minha influência, mas eu nunca vou conseguir fazer o que só você vai fazer na sua casa. Só você pode fazer a obra que está lá na sua casa. Levante-se e deixa Deus te usar. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar, porque eu quero liberar uma profecia sobre a sua vida. Baseado nessa palavra, em nome de Jesus, quero liberar essa palavra profética, que está em Marcos, no capítulo 9, o verso 1. Abra o seu coração e abra a sua mão como quem recebe algo de Deus agora. Eu quero liberar isso sobre você. Porque a profecia exorta, a profecia, ela denuncia, mas ela consola. E eu quero liberar sobre você uma profecia que vai te consolar. E Jesus, ele diz em Marcos 9, o verso 1. Garanto que alguns dos que aqui estão, garanto que alguns dos que estão aqui na Power Church, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Receba essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Alguns que estão aqui, se não todos que se apropriarem dessa palavra, dessa identidade, nenhuns ou todos, eu diria, que estão aqui na Power, estão aqui essa noite, haverão de experimentar a morte sem antes ver a glória de Deus em BH, a glória de Deus em Minas Gerais. Você sabe mais do que eu que BH é celeiro de avivamento, mas também sabe
que a nuvem foi dar uma volta aí em outros estados. Eu quero dizer, no temor do Senhor, que a nuvem vai voltar. A nuvem está voltando, porque há um povo, há uma nação de reis e sacerdotes que vão avançar, e a glória de Deus vai se manifestar, e todos verão, e os endemoniados virão, os doentes virão, os enfermos de alma virão aqui, e verão sinais e maravilhas, a pregação do Evangelho, Jesus salvando, Jesus curando, através de você. Você aponta para quem está perto de você e diga a ele: é você, 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 é você. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, do mais novo ao de maior idade, no nome de Jesus, levanta nesse lugar essa geração de reis e sacerdotes que se levantam na autoridade do poder que há no nome de Jesus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, se é para o nosso nome estar na boca do povo, que seja de coisas boas. Se é para estar na Globo, é pelo que a gente faz, é pelas obras gloriosas, é pelo teu nome que é exaltado, pelo teu nome que é levantado nesse lugar. Livra essa igreja de escândalos, livra as famílias de escândalos, livra do pecado, livra da hipocrisia, livra da falta de poder, livra da aparência de piedade, Senhor, livra. Oh, livra, tira as máscaras, leva o teu povo à tua presença, Senhor, leva esse povo a te buscar e a entrar num lugar, acessar um lugar em ti, para reinar, para governar, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.